Conversamos agora com o médico psiquiatra Pedro Afonso. Boa tarde, obrigada por estar na nossa companhia para falarmos e folhearmos um pouco este livro, quase sempre online. Que diagnóstico é este que eu falei no início deste nosso programa? Estamos mais sós, ansiosos, deprimidos e desligados do mundo real. É este o diagnóstico que faz neste livro e o leva precisamente a escrever este livro? Sim, um dos fatores que me levou a escrever este livro foi o facto de ter tido conhecimento de um estudo da Pew Research que constatou que nos últimos 10 anos duplicaram o número de casos de jovens online, ou seja, cerca de 50% dos jovens norte-americanos passam mais do que 7 horas online. Retirando o tempo de sono e o tempo em que estão na escola, é quase constantemente online. O livro é uma reflexão sobre isso, que ajuda um bocadinho a avaliar como devemos utilizar as redes sociais, o tempo online, sabendo de antemão que as redes sociais não são boas nem más, depende da forma como as utilizamos, o conteúdo que visionamos e também as fragilidades individuais da pessoa que está a aceder às redes sociais. Portanto, o livro ajuda um bocadinho a fazer essa reflexão e fazer um guia também para pais. Pergunto-lhe sobre exatamente o que é que aconteceu, em que altura é que começámos a perceber que o mundo online poderia ser mais um problema do que uma virtude, quando inicialmente era este grande areópago onde se poderia aceder a conhecimentos, estar em contacto com diferentes realidades. A dificuldade é o equilíbrio? É o equilíbrio e isso é um processo também de aprendizagem que tem que ter ensinado nas escolas, em casa, na família, e os próprios educadores devem ter essa formação. O desequilíbrio passa a partir do momento em que houve um aumento, por exemplo, em Inglaterra, no espaço de 10 anos, houve um aumento de admissões psiquiátricas em adolescentes, cerca de 65%. E verificou-se que as redes sociais podem potenciar determinados comportamentos, nomeadamente comportamentos parasuicidários, comportamentos autolesivos, podem aumentar, por exemplo, o número de casos de anorexias nervosas, etc. Por esse motivo, tem um efeito potenciador de doença mental, tanto que a permanência de mais do que 3 horas, há estudos que o indicam, online em redes sociais, duplica a probabilidade dos jovens virem a ter ansiedade, depressão e comportamentos também, fragilizantes também para comportamentos autolesivos. E fala especificamente de adolescentes e jovens, portanto, estamos a semear esta realidade num público muito jovem. Sim, porque é aquele em que, no fundo, que está mais exposto pela fragilidade, inclusive pelo facto de não ter o sistema nervoso central totalmente definido e construído. O córtex pré-frontal, por exemplo, ainda está imaturo em alguns casos, há dificuldade em controlar os impulsos e a probabilidade de serem sugestionados e ficarem adictos com o uso problemático da internet é muito maior, portanto é completamente diferente. Além disso, há um aspecto muito importante, se me permite, é que o uso intensivo das redes sociais provoca uma desconfiguração, e há estudos que indicam, do sistema dopaminérgico e faz com que... Vai-nos ajudar a traduzir essa expressão. O sistema dopaminérgico está associado ao prazer, está associado à vontade e ao desejo. Portanto, significa que o uso intensivo das redes sociais faz com que haja uma dependência e um aumento da ligação no estar online e um menor prazer estar offline. É aquilo que chama de anedonia digital. Exatamente. A anedonia é uma incapacidade de sentir prazer em atividades que outrora davam prazer. Por exemplo, assistir a um jogo de futebol, andar de bicicleta, estar com amigos, etc. Nós, psiquiatras, observávamos isso com frequência na depressão, na esquizofrenia, nas dependências, nomeadamente no alcoolismo, mas agora estamos a assistir cada vez mais os jovens e os adolescentes a não terem prazer em estarem fora do contexto da internet e das redes sociais, o que é extremamente negativo. Que consequências é que tem na nossa sociedade? Não só a nível pessoal, mas depois também com consequências sociais? Olha, nas crianças tem consequências a nível da aprendizagem da linguagem, nas competências sociais, na sociabilização, na empatia e no aumento de risco de doenças psiquiátricas, mas não só, doenças físicas. A título de exemplo, citarei 3. Por exemplo, perturbações do sono, pela privação do sono, problemas osteoarticulares e também pelo sedentarismo que acarreta, porque estão muito tempo imóveis em casa, sentados. A postura também perante um telemóvel, um ecrã, causa uma habituação no corpo. E causa problemas osteoarticulares, nomeadamente o chamado o pescoço de texto, o next text, que é uma das consequências de estar, de facto, do pescoço estar flexível. Mas não só, por exemplo, a obesidade, devido ao sedentarismo, está-se a assistir cada vez mais casos de obesidade em crianças e adolescentes, também por isto. Porque estão muito tempo sentadas, em vez de estarem a correr, a saltar, a jogar, a brincar. Isto também tem consequências sobre a saúde física. Que papel têm os pais e os educadores, concretamente, no reverter esta situação? Em primeiro lugar, tem que obter informação. Espero que o livro ajude nesse sentido. E o livro foi feito com a preocupação de ter informação científica rigorosa, assente em estudos.
e ajudar os filhos a saberem usar as redes sociais de forma regrada e evitar alguns perigos decorrentes também das más influências que podem ser obtidas na internet, através de grupos, por exemplo, de radicalização, extremistas, etc. Portanto, os pais, os professores e os educadores têm aqui um papel essencial e também estarem atentos para alterações do comportamento dos filhos, por exemplo, estar muito tempo fechados no quarto, isolados, não comunicarem com os irmãos ou com a família, são sinais de alarmes que os pais devem estar atentos. Portanto, também no uso das redes sociais, concretamente das plataformas digitais, do uso da internet, não se trata de um radicalismo de retirar, mas de procurar um equilíbrio. Sim, aprender a usar, porque como eu disse no início, as redes sociais não são boas nem más, mas temos que saber usá-las. No fundo é como o código da estrada, que tem algumas regras que ajudam-nos a evitar os acidentes, mas não nos dizem para onde é que nós devemos dirigir o nosso carro. Portanto, há aqui o saber usar a liberdade que todos nós temos e também, principalmente, a ensinar os mais jovens a evitar perigos e consequências, como eu explico no livro, na saúde física, na saúde mental e também para um bom uso destas novas tecnologias que todos estamos também a aprender a saber utilizá-las. Fazendo uma experiência de consultório, perante um problema destes, que ações concretas é que, por exemplo, poderia sugerir a um educador, a um pai que se confronte com uma situação destas? Estarem atentos a alterações de comportamentos dos filhos. Se verificarem que os filhos estão mais calados, por exemplo, há um dos temas que eu abordo no livro, é o cyberbullying, que tem uma potência muito superior ao bullying presencial ou físico, pode originar depressões graves e até tentativas de suicídio, isso está demonstrado. O cyberbullying é um dos tópicos, também o consumo de pornografia em idades inapropriadas também é um dos tópicos que deve ser falado, porque hoje em dia com os telemóveis há cada vez mais crianças a visionarem pornografia, sem capacidade de compreender. Sem a contextualização. As raparigas começam, estudos que eu demonstro no livro, visualizam pela primeira vez à volta dos 12 anos, ao contrário, perdão, os rapazes por volta dos 12 anos e as raparigas um pouco mais tarde, por volta dos 14. Ora, nessas idades, são idades em que a pessoa não tem ainda a capacidade de percepcionar o que é a sexualidade humana. Os pais devem estar atentos e abertos para falar sobre isso com os filhos, de modo a ajudá-los a construir também uma formação a esse nível equilibrada e saudável. Quando se vai procurar alguma resposta online, acredita-se que a verdade está lá e muitas vezes tem de ser contextualizada e apresentada e redimensionada. Sim, por isso é que servem os pais, os professores, para ajudar um bocadinho a descodificar a complexidade do tema. Tal como eu abordo no livro, o livro tem cerca de 12 ou 13 capítulos, porque são várias as temáticas que são abordadas, porque é um tema complexo que mexe com várias áreas da nossa vida. Sim, sim, sem dúvida. Dr. Pedro Afonso, muito obrigada por ter vindo aqui, ajudar-nos a folhear algumas páginas, mas principalmente a abordar, a propor e de alguma forma a criar comunidade também em torno deste tema, juntando pais, educadores e também os próprios jovens e adolescentes em torno deste tema e dos necessários cuidados. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Obrigada.